Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente, que vai te ajudar a alavancar os teus negócios, os teus resultados, com todo aquele conhecimento que a gente gostaria de ter recebido antes, né? Recebido das pessoas que estão vivendo o mercado na vida real e literalmente tendo grandes resultados. E hoje a gente tem uma convidada super especial que vai estar aqui com a gente, contribuindo e compartilhando seus conhecimentos de mais de 20 anos de experiência. E já eu vou falar para vocês quem é ela, para dar tempo você preparar aí o seu papel e sua caneta e a gente falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente tem o patrocínio da 2P Treinamentos. É 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro a gente desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios. A 2P que trabalha com qualificação, com desenvolvimento de gestores e equipes comerciais. Então, se você tem uma equipe comercial que você acredita que ela pode entregar mais, que não está fazendo o suficiente, que não está batendo meta, então fala com a gente que a 2P pode te ajudar com uma solução personalizada. E a gente também tem aqui o patrocínio da Golden Cloud Technology, que é uma empresa que trabalha com soluções de computação nas nuvens, com soluções de backup, com cybersecurity. E uma coisa que eu posso dizer para você que pensa que investimento em tecnologia é só para empresa grande, você está muito enganado. Quer um exemplo? A tua empresa hoje está posicionada no Google. Você já trabalha o Google Meu Negócio? Você tem lá o teu workspace todo cadastrado, todo configurado e personalizado para o teu negócio? Eu digo para você porque o que é que tem mais valor na tua empresa? O que é que você acha que tem mais valor? Uma empresa com @gmail ou uma empresa com o teu domínio no final? Como, por exemplo, @2P Treinamentos. Qual é que vai transmitir mais profissionalismo? Tá? lucas2p@gmail.com.br ou lucas@2ptreinamentos.com.br. E isso é apenas uma das soluções que a Golden Cloud pode te ajudar a levar um pouco mais de tecnologia para o teu negócio. Então fala com eles, fala com o Yuri, com o Caio, que eles vão te ajudar. E eu reforço para você, tecnologia é para o seu negócio também. Então vamos deixar de arrodeios, vamos deixar de delongas e vamos vamos trazer essa convidada aqui de hoje, essa nossa entrevistada. Hoje eu vou ganhar uma mentoria, viu, pessoal? Hoje eu vou fazer aquelas perguntas que eu queria fazer, que eu nunca tinha feito para um estrategista de marca pessoal, hoje eu vou fazer. Então, ela que tem 20 anos de experiência em marketing, especialista nos setores imobiliário, político e jurídico. Há mais de 15 anos ela lidera a agência Bandeira, uma produtora de vídeo, desenvolvendo estratégias que posicionam profissionais com autoridade. Ela criou o Poder da Marca Pessoal, um ecossistema com curso, treinamento e um raio-x, ajudando clientes a se destacarem e gerarem conexões estratégicas. Ela realiza palestras e consultorias para impulsionar marcas e carreiras. Recebam com carinho, tá certo? Essa convidada especial que é a Vanessa Lourenço. Seja bem-vinda, minha amiga. Opa, muito obrigada. Que prazer receber você aqui no Aí Sim Podcast. Estou muito feliz que eu possa agregar ao programa, né? Que já é um desafio imenso, porque eu já assisto e o desafio aqui é grande. Que bom, fico feliz que você também está animada para o nosso papo. E Vanessa, me fala aí, a gente gosta de começar com a pergunta que dá nome ao podcast. Qual foi o grande momento aí sim dessa caminhada empreendedora da Vanessa? Então, como eu falou, né, eu tenho 20 anos de trabalho e há 20 anos que eu trabalho com marketing e nem sempre eu fui a protagonista da minha própria empresa. Eu, por muitas vezes, fiquei nos bastidores, eu ficava... Obviamente que tem que ter bastidores, mas eu não ficava também nos bastidores até da minha própria carreira. Eu colocava os meus resultados, as minhas conquistas na frente e eu ficava subjugada a isso. E eu percebi que o valor do meu posicionamento estava baixo.
Quando eu comecei a trabalhar o meu próprio posicionamento, eu consegui aumentar o meu ticket, consegui aumentar minhas conexões, aí sim eu percebi que eu precisava cuidar primeiro de mim para que a minha empresa crescesse, como a sua empresa fala, 2P. Pessoas primeiro, você primeiro cuida das pessoas que as pessoas cuidam do negócio. E foi isso que eu fiz comigo. Isso, pois, assim, um pouco tempo antes da pandemia, que eu comecei com o projeto da marca pessoal. E quando veio a pandemia, caiu como uma luva, porque todo mundo precisou se destacar, principalmente no digital, e caiu no colo de muita gente. E eu percebi que ter feito comigo antes foi o que fez o diferencial de fazer com os próximos. Muito bom. Vanessa, você trouxe na sua apresentação, Uhum. né, muito da carreira da Vanessa. Isso. E a gente quer saber da mulher por trás da empresária. Tá? Então, quem é a Vanessa sem falar o que ela faz? Perfeito. Eu sou mãe. Eu acho que é o meu melhor título. Como é o nome É da... meu milagre, Arthur, tem 4 anos. Milagre Joia. mesmo, porque eu não podia ter filho, mas Deus me abençoou com um milagre. Amém. Ele é arrasa minha âncora, eu sei disso, ele é minha âncora. Eu sou mãe, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo terceiro setor. Amo trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa que passou por um momento muito drástico da minha vida de despersonalização. E é muito irônico e é muito divino, vou dizer assim, eu gosto de falar a palavra divino porque foi muito divino, que o fato de eu ter passado por um período muito drástico, passei por um relacionamento abusivo, quase fui de arrasta, mas Deus me deu uma segunda chance, me deu inúmeras chances, essa foi uma das mais icônicas. E passei a ser despersonalizado, ou seja, eu perdi a minha característica de ser quem eu sou. E foi no aprendizado de voltar a aprender quem eu sou, hoje eu consigo trabalhar com o que eu trabalho. Então, eu posso dizer que eu sou um milagre também. E saber que aquilo que era para me derrubar, que foi o que aconteceu na minha vida nesse relacionamento abusivo, é o que é a minha mola propulsora e é o que me ajuda a ganhar não somente meu pão, mas ganhar principalmente a minha certeza que eu estou fazendo que é certo. Muito bem. Nesse momento, é possível que alguma ouvinte esteja Uhum. passando por uma situação como essa sua. Uhum. Eu não queria perder a Uhum. oportunidade da gente impactar essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo isso. O que é que você pode dizer para essa pessoa que talvez esteja passando por exatamente isso que você passou e que você Uhum. superou, né, há um tempo e hoje vive essa nova fase da sua vida? Pronto. Primeiro, parece piegas, mas é verdade, vai passar. Às vezes a gente está passando por uma situação e as pessoas acreditam, fica, vai passar, e parece que não passa, e parece que é mentira, mas passa. Nós todos somos sobreviventes dos nossos piores dias hoje, sobreviventes e vencedores dos nossos piores dias. E nós estamos hoje aqui é porque dias ruins vieram e nós sobrevivemos e vencemos. E que vai passar. E segundo, que existe uma essência, e essa essência que existe em você não tem a ver com aquilo que falam de você. Essa essência foi criada por Deus, essa essência foi realizada, planejada, você não é obra do acaso. E com certeza essa essência, ela tem uma visão de mundo e ela tem uma diferença do mundo que ela precisa ser colocada para fora. Não acredite em N pessoas ou situações que tentam dizer o contrário, mas a sua essência está aí para tornar o mundo melhor. E se você utiliza dessa essência com sabedoria e estratégia, com certeza você melhora não somente o seu mundo, mas o mundo de quem está com você. É isso. E já começou com pancada logo, um momento aí sim forte aqui para a gente começar nosso episódio. Muito obrigado, Vanessa. Vanessa, então vamos falar de marca pessoal? Vamos. Vamos entender um pouco mais disso daqui. Como é que a Vanessa define essa questão de marca pessoal? Eu vou falar para você agora, como leigo, a gente bateu esse papo uma vez, né? Alguns meses atrás, e a primeira impressão que a gente tem quando fala de marca pessoal, eu digo, pronto, ela vai dizer como é que eu tenho que usar meu cabelo, como é que roupa que eu tenho que usar, que eu tenho que vestir, paleta de cores, enfim, e é só isso? Não. E o que é que envolve essa construção dessa marca pessoal? É muito comum esse equívoco, mas não é nem bem um equívoco. A imagem que eu falo, essa que você está me enxergando, faz parte da sua marca pessoal. Mas a marca pessoal, ela é a sua essência. Marca pessoal, primeiro de tudo, não é nem o que tem em você, é o que você acontece no outro. Eu vou dar um exemplo prático de o que é marca pessoal. Você coloca aquelas liguinhas no braço de dinheiro. Aquela liguinha apertadinha, deixa no braço o dia inteiro. Quando você tira ela do braço, o que é que acontece? Fica uma
Marca. O que é a marca pessoal? É a impressão que você causa no próximo. O que é a marca pessoal trazida para os negócios? É a impressão e a sensação, o que é que aquela pessoa acredita quem você é no mercado. Por isso que o trabalho da marca pessoal, primeiro de tudo, é autoconhecimento, é essência, para depois a gente trabalhar ações de marketing pessoal. Existe uma grande diferença entre marca pessoal e marketing pessoal. Marca pessoal é tudo aquilo que você é e aquilo que você causa nas pessoas. Quando você tem domínio da sua marca pessoal, você consegue direcionar que tipo de impressão você vai causar. As pessoas, todo mundo tem marca pessoal. Até uma criança, até um bebê tem uma marca pessoal. A grande verdade, como eu falei, eu tenho um filho de 4 anos, o nome dele é Arthur. Na época que eu coloquei o nome dele de Arthur, estava na moda. Então, tem uns 4 Arthur na escola dele, e se eu falar Arthur, vários vão olhar. Mas, quando meu filho pode estar numa multidão, ele pode estar em um lugar cheio de gente, se eu estiver longe e ele gritar mamãe, a primeira pessoa que olha para trás sou eu. Por quê? Porque a marca dele está afincada em mim. A voz dele está afincada em mim, o cheiro dele, a altura dele. Ele não é só o Arthur, ele é o meu Arthur. Porque a marca dele está em mim. Então, por que acontece isso? Porque todas as características que existem nele estão marcadas em mim de tal forma que pode existir 1000 Arthurs que somente ele é ele. O que eu trabalho quando eu fortaleço a marca pessoal de um cliente é isso, é você ter domínio daquilo que pode marcar no outro com estratégia. Então, marca pessoal, se eu pudesse resumir, ela é a sua essência, ela é a sua impressão no mundo, é a sua digital no mundo, na verdade. E como é importante a gente ser intencional em relação a isso. Verdade. Né? E a gente percebe uma falta de preocupação, muitas vezes, em muitos empresários. E você está falando de marca pessoal. Né? Então, assim, para profissionais liberais, isso vai ser extremamente importante, mas até para os próprios empresários, a gente vive uma era onde as pessoas pararam de comprar as marcas, as lojas, e passaram a comprar as pessoas que representam aquelas lojas, aquelas marcas. E aí estão aí os influencers, estão aí os donos de lojas e de marcas se posicionando muito fortemente. Você pega o João Adib da CIMED, você pega o Benchimol da XP, e você tem agora os garotos, os donos que são os garotos propagandas dos seus negócios. Então, a gente vive um momento de relevância muito grande disso. Entender que eu preciso transmitir algo, né? E que esse algo precisa ser de verdade. É verdade. Então, tem uma questão aqui, e eu queria que você trouxesse esse movimento, até, e aí vem a curiosidade mesmo. Se já aconteceu algum caso de um cliente querer do trabalho da Vanessa para ajudar essa pessoa a transmitir algo que não era a verdade daquela pessoa, mas que ela queria que o mercado percebesse aquilo dela. Já aconteceu, e como foi que a Vanessa procedeu diante dessa situação, e como é que funciona isso, Vanessa? De eu querer passar algo para as pessoas que muitas vezes não sou eu. Né? A verdade acontece bastante. Por quê? Porque existe dentro da cabeça das pessoas que você precisa seguir uma cartilha para você ser considerado de sucesso. Você olha para alguém, espelha alguém de sucesso e fala, eu quero ser igual a ele. E acontece muito quando as pessoas me procuram, elas até quebram um pouco desse vamos dizer assim, essa objeção. Eu consigo dar uma quebra de padrão quando o cliente conhece o meu trabalho de fato, que ele percebe que não precisa parecer com terceiros para ter sucesso. Mas é muito comum, principalmente na área da política, quando o cliente fala assim, olha, eu preciso parecer do povo, eu preciso parecer assim. Antes de tudo, eu primeiro questiono por quê. Por que você acredita que precisa parecer daquela forma? Porque um trabalho de marca pessoal não é transformar num personagem. É trazer à tona a sua essência de uma forma que se gere um valor percebido. Então, quando um cliente fala, olha, eu preciso parecer assim, eu falo primeiro, por que você acha que precisa? Não porque, sempre vem num fulano. Porque fulano é assim, ele tem muito contato, não sei o quê. Porque funciona para fulano. Se eu disser para você que se a gente trouxer a sua essência, trouxer aquilo que você tem de positivo e forte, pode até dar muito mais sucesso que o fulano. Por quê? Porque vai ser você. Existe uma coisa que ninguém consegue fazer melhor e só você consegue fazer, é ser você mesmo.
Não tem como. Você pode copiar a roupa, o cheiro, tudo daquela pessoa. Você não vai se tornar aquela pessoa. E não vai funcionar em você o que funciona nela. Vai quando muito se tornar uma caricatura, né? Caricatura. E não perdura. Às vezes acontece, o que é que eu falo sobre marca pessoal? Marca pessoal é um trabalho constante, é um trabalho que você vai fazer igual tomar banho, é todo dia. Todo dia você precisa trabalhar sua marca pessoal. Quando você monta um personagem, pode acontecer um sucesso, pode. A gente vê inúmeros casos aí de pessoas famosas que a gente vê que é uma coisa no palco e outra coisa quando sai do palco. Eu seria leviano de dizer que isso não acontece, e acontece com sucesso, mas não perdura. Não perdura, é algo que acontece, mas uma hora a máscara cai, uma hora a verdade vem à tona e tudo aquilo que você construiu que não está alicerçado em você mesmo vai ruir e o prejuízo pode ser muito maior. Então, o trabalho, quando um cliente chega, Vanessa, eu preciso, vamos não falar nada da política, eu preciso me conectar com as pessoas desse bairro, mas eu nunca morei nele, eu não sei, então como é que faz? Por que que você quer se conectar com as pessoas? Ah, não, porque dá voto. Não. Existem dores e vontades naquelas pessoas que você tem em você características positivas e qualidades que pode, fazendo essa conexão, gerar um resultado positivo. Que qualidades são essas? Vamos trabalhar aqui, vamos estudar e saber que qualidades são essas, que características são essas, que vão conectar com aquele público que a gente quer alcançar. Porque existe uma tríade de sucesso no mercado que é você, o mercado e o seu público-alvo. Se você não é você, você não alcança o mercado que você quer alcançar e você não fala e não tem aquilo que o seu público-alvo considera atrativo, aí não há conexão, então você pode ser 1000 vezes você, mas se você não está alinhado com o seu mercado, você não tem sucesso. Você pode ser 1000 vezes o mercado, mas se você não é você, não passa autenticidade. Ou você pode falar 100% a linguagem do público, mas não viver isso. Ou seja, é preciso que essas 3 pontes estejam conectadas. Peraí, calma aí. Eu sou a metralhadora. Calma aí. Peraí, que eu não vou ficar recebendo essa aula aqui sem tirar minhas dúvidas, não. Calma aí. Então, ainda bem que tá gravado, né? Ó, então, peraí, você falou de você mesmo, Isso. o mercado Isso. e o público-alvo. Exatamente. Então, que é a persona, esses três né? precisam estar alinhados. Alinhados, isso. Certo, entendi. E e você falou que se a pessoa quiser atender só o público-alvo, quiser atender só o mercado, não vai funcionar isso daqui. Porque assim, o mercado, ele tem um ideal. Tá. Existe um comportamento no mercado que ele tem um ideal e o público-alvo também tem um ideal no imaginário dele. Se você quiser só alcançar isso, você vai fugir da sua autenticidade. Você pode alcançar, você pode conectar, mas não vai perdurar. E principalmente porque existe eu gosto muito de filosofia, demais de filosofia. E existe uma área da filosofia que se chama o estudo estético, do caráter estético das coisas. O que é? A beleza das coisas. E o que é a beleza? O belo importa. A beleza é a harmonia. É a harmonia entre quem você diz ser e aquilo que você parece. Então, quando você não está em harmonia com isso, você não conecta com o público-alvo, a persona que você quer alcançar, a pessoa que você quer alcançar. Porque ela tem um ideal no imaginário dela. Mas, se você só se ater àquele ideal, você perde a sua autenticidade, ele percebe que não existe essa harmonia entre quem você é, quem você diz ser e o que você parece, ela percebe que não é essa harmonia e há uma desconexão. Lá no sistema límbico dela, lá no subconsciente, vai gerar uma desconfiança e ela vai se afastar de você. Então, todo aquele trabalho que você fez para ser exatamente aquilo que o teu público ideal espera, ruiu a partir do momento que ele percebeu que aquele não é verdadeiro. Porrada aí. Então, é preciso esse equilíbrio. Quando a gente fala de imagem, de roupa, eu tenho uma personagem que trabalha junto comigo, a Gabi Drissen, é capacitadíssima, assim, é uma parceira que já tem há um tempo, e ela fala sempre sobre o estilo da pessoa. Ela fala assim, olha, você precisa abrir mão do seu estilo, primeiro que estilo é repetição. Estilo é aquilo que você faz todo dia, que você veste todo dia. Isso é o seu estilo. E não dá para você seguir somente seu estilo. É preciso o seu estilo estar alinhado ao que o mercado espera e o que o seu público-alvo considera de valor. Você trabalha junto com a Gabi? Exatamente. Eu fiz um evento com a Gabi num cliente. Foi, né? A lourinha do olho claro, né? Era sua bonequinha, querida. Sei quem é ela, que ela foi. Era uma cliente de moda. E ela foi falar sobre a questão da moda e eu fui trazer o movimento que ela trouxe, né, dessa questão da imagem, né, das cores e como é que a gente conecta e usa isso
das vendas. Né? E é importante. É assim, eu aprendi acho que eu não vou dizer o ano, que eu sou péssima com o ano, mas há uns 15 anos atrás. Eu tinha uma mania, Lucas, de me achar por saber fazer tudo, por falar tudo. Eu tenho o que eu brinco chamado dom da gambiarra intelectual. Eu consigo falar sobre qualquer coisa que me coloque e eu consigo falar. Eu gostei dessa aí, eu vou levar, viu? Do dom da gambiarra intelectual. Gostei. Só que eu me orgulhava. Nossa, fui eu que fiz isso e aquilo. Eu fui fazer um trabalho. Eu não lembro o ano, mas faz uns 15 anos, no mínimo. Eu fui fazer um trabalho para a dona do Colégio Topo Gígio. Na época era muito famoso na Parquelândia. Sim. E eu fiz o trabalho, quando eu falo eu fiz. Eu sentei no computador e fiz. Eu fui apresentar, eu gravei, eu fiz tudo. Aí o filho dela veio conversar comigo no final. Acho que era a Dona Sandra, o nome dela. Aí ele veio conversar comigo e, poxa, muito legal e tal. Quem foi que fez? Eu falei, fui eu que fiz. Aí ele, interessante. E essa vozinha, porque eu narrei e mudei minha voz. Eu narrava no cearês as histórias. Eu contava a história contextualizada no cearês. Fui a minha voz. Ele, poxa, quem foi que criou a história? Fui eu. Ele, nossa, que interessante. Você que fez tudo. Eu falei, eu só confio em mim. Aí ele, vamos sentar aqui rapidinho. Eu lembro que foram 12 apresentações no dia. As 12 eu apresentei, porque eram pequenos públicos para apresentar. Olha, eu vou te dar um conselho que você vai levar para a vida. Enquanto você fizer tudo, se eu te encontrar daqui a 10 anos, você vai estar no mesmo lugar. O segredo de você avançar é você se cercar de pessoas boas ou até melhores do que você. No dia que você aprender isso, você decola. E eu levei isso para a vida. Desde esse dia eu comecei a fazer parcerias e conexões. Então, eu estou cercada de grandes profissionais, até melhores do que eu. Eu jamais faria 10% do que a Gabi faz com análise de imagem. Eu jamais faria 10% do que os meus parceiros fazem com copy, fazem com tráfego, que fazem com tudo. Então, eu sou cercada de profissionais que fazem muito bem o trabalho deles, melhor do que se eu sentasse no computador e fizesse. E isso foi que me despontou no trabalho de uns 10 anos para cá de uma forma absurda. Eu me cerquei de pessoas primeiro, né? Sim, perfeito. E é isso. E o que eu estava falando sobre a imagem. A imagem, ela precisa estar alinhada, em harmonia com quem você de fato é. E quando eu falo imagem, não é só roupa. Às vezes a imagem é o olhar, é o tom de voz. Eu falo muito sobre tom de voz. Porque o tom de voz da gente passa muito mais verdade ou inverdade, dependendo de como a gente fala. Se eu tivesse chegado aqui e você falasse assim, oi, Vanessa, se eu tivesse toda quietinha no meu canto, ou eu falava assim, oi, Lucas, baixinho e tal. Por mais que eu falasse de autoridade, por mais que eu falasse de confiança, de marca pessoal, a minha imagem está dizendo o contrário. Ia gerar desconfiança, sistema límbico, as pessoas iam entender como errado. Poxa, nela eu não confio, nela eu não compro. Entendeu? Então, a importância da marca pessoal é a união de tudo isso, é a harmonia entre tudo isso. É a harmonia entre uma capacidade comercial, você saber negociar, saber dialogar, saber convencer. É você estar alinhado na sua forma de vestir, seu estilo, que o mercado, que o seu público espera. É você estar com a postura que condiz com aquilo que você sabe. Sim. Não adianta de nada uma postura, não, eu sou muito bom no que eu faço, aí vem aquela, vamos dizer assim, aquela ideia superlativa, achar que sabe mais do que sabe. Eu quero falar sobre isso, sobre a história de achar que sabe mais do que sabe. E você, à medida que você ia falando, eu queria entender isso. Quais são os erros comuns que você vê as pessoas cometendo, tendo certeza que está fazendo certo? Pronto, tem até, eu sou péssima com nomes, mas, enfim, tem vamos dizer assim, um estudo sobre isso. São pessoas que acham que sabem mais do que sabem. Isso que faz, por exemplo, às vezes uma pessoa vai assaltar com uma banana na mão. Você fala assim, como é que a pessoa assaltou? Dentro da mente dela fazia tanto sentido que ela ia conseguir, que ela acabou dando com os burros na água. Eu posso contar uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu trabalhava para uma cooperativa, e essa cooperativa ia fazer um evento muito grande. E eu sei fazer eventos. Eu já trabalhei com vários eventos, trabalhei com ferroviários, fazendo eventos grandes. Eu sei fazer, só que dentro de mim eu achava isso e eu era isso. Limitada, mas eu achava que eu sabia muito. E eu peguei esse evento para fazer, o evento era muito grande. Na segunda reunião me pediram o escopo do evento e tudo, eu falei da minha forma empírica, não tinha técnica, e para um evento daquele porte precisava de ter mais técnica, e eu levei um balde de água fria, eu levei um carão mesmo de todos os participantes da cooperativa, e aquilo me deu um choque de realidade. Eu não sou tão boa quanto eu acho que eu sou boa.
E um dos grandes erros dos clientes, não dos clientes, mas de pessoas em trabalhar a marca pessoal, é que acha que tem que colocar uma lente de aumento em cima daquilo que ele é bom. Nossa, eu sou muito bom, então eu sou o melhor nisso. E eu digo que quando você é o melhor, não é melhor do que os outros, é melhor do que quem você era. O melhor na minha métrica não é ser o melhor do que fulano ou de cicrano. É ser melhor quem você era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Aí sim você é o melhor, porque você está avançando. Mas as pessoas acham que ser o melhor é melhor que fulano, melhor que cicrano. Isso é um grande erro. É um grande erro porque sempre vai ter alguém melhor do que eu na marca pessoal. E tá tudo bem. Existem pessoas muito melhores do que eu. Agora, Vanessa, só existe eu. Existe o Lucas, existe outros profissionais que trabalham com vendas e treinamentos bons, melhores, mas o Lucas só existe o Lucas. Então, no que você é melhor em ser o Lucas? O que eu sou melhor em ser a Vanessa? Então, realmente eu sou a melhor, mas esse erro de achar que precisa ser melhor do que o outro é o maior de todos. Porque aí vem a arrogância. E a arrogância é o princípio da queda, a palavra já diz isso. E a autoridade não tem nada a ver com arrogância. A autoridade tem a ver com consciência de quem você é. A autoridade é a consciência de que realmente eu sei o que eu sei, realmente eu sou bom no que eu sou bom e realmente eu posso entregar aquilo que eu digo que eu posso entregar. Isso é autoridade. A autoridade, ela até é um título que se for, vou falar um termo, uma outorga política, a autoridade é um título que é dado para alguém por via de uma lei que diz que ela é boa naquilo. A autoridade na marca pessoal é um título que você recebe porque você tem um background que garante esse título. Eu ia perguntar isso. Uhum. A gente, hoje com esse universo de redes sociais, a gente percebe uma perseguição e nunca se usou tanto essas duas palavras. Uhum. Posicionamento e autoridade. É. Posicionamento e autoridade. Posicionamento e autoridade. Então, é porque você precisa se posicionar no digital. Porque as pessoas precisam te enxergar como autoridade. Certo? E hoje a sensação que me dá é que as pessoas querem essa autoridade de forma instantânea. É verdade. E como é que eu construo essa autoridade, Vanessa? A autoridade é valor percebido. Valor só é valor se ele é valor percebido. Você pode ser extremamente bom. Se o teu público não reconhece que você é bom, então você não é. Pelo menos você não vai ser comprado como bom porque você não está passando esse valor percebido. Eu trabalho o posicionamento da autoridade dos meus clientes, mas acima de tudo é o posicionamento de ser ele mesmo e assim as pessoas vão se conectar com ele de verdade. E a autoridade é porque ele domina aquele assunto, aquele nível. Não é porque ele domina pessoas ou ele domina um mercado. As pessoas têm uma ideia de que a autoridade é dominar um determinado mercado. Não é. A autoridade é você dominar aquilo que você se propõe a fazer. E aquela autoridade que eu faço, que eu falo com os meus clientes e eu trabalho com os meus clientes é para que o público-alvo dele enxergue nele um líder. Porque as pessoas não contratam capacidade, elas contratam liderança. Você, quando contrata alguém, você não contrata alguém pela capacidade. A capacidade é uma consequência. Você contrata alguém porque você sente confiança que ela vai liderar aquilo que você colocou na mão dela. Então, o meu cliente, ele precisa se posicionar com autoridade, sim, naquilo que ele faz. Não é em cima de um mercado. Ele não precisa ser o melhor do mercado. Ele precisa ser o melhor naquilo que ele se propôs a fazer. Então, o cliente, ele não quer saber se ele vai... Obviamente que não estou generalizando. Existem pessoas que contratam apenas pelo nome. Tem. Mas os clientes contratam quando eles sentem a confiança de que você vai ser líder suficiente para realizar aquilo que ele quer. Mas o problema das pessoas é que elas acham, e muito da mídia vende muito isso, que a autoridade é ter aquilo que se considera autoridade. E as pessoas ancoram a autoridade num carro importado, ancoram a autoridade em roupa de marca, ancoram a autoridade no ciclo social que vive. Então, fulano é autoridade porque ele está em cima de um palco, palestrando sobre aquilo, sendo que a palestra de fulano é uma consequência da autoridade dele, não está ancorada à autoridade dele. Quando está ancorada, aquilo não perdura. Eu sempre faço um exercício. Você quer saber se fulano ou ciclano é de fato uma autoridade, de fato domina sua marca pessoal? Perceba o tempo que ele está nisso. Se é algo
meteórico, de repente ele chegou lá, de repente ele apagou, é porque aquilo não estava ancorado em quem ele era de verdade. Agora, você pega uma autoridade que está há anos, uma pessoa que está há anos, e está perdurando aqui, e as pessoas veem nela há muito tempo que ela é boa realmente no que faz, ela é autoridade no que faz, é porque está ancorado nela mesma e não naquilo que está ao redor dela. Aí, por erro, as pessoas acham que, principalmente corretor de imóveis, eu trabalho muito na área da mercado imobiliário. Sim. Ah, o Augusto Braga comprou um carro de 500 mil e com isso ele aumentou a comissão dele. Vou comprar um carro de 500 mil e botar minha comissão toda ali, porque o carro está ancorado, a autoridade dele no carro. É preciso um carro, obviamente, o Paulo Angelino tem uma bicicleta. Por quê? Porque a autoridade dele não está ancorada na bike. Mas não quer dizer que qualquer um vai pegar uma bike e vender um imóvel de 7, 8 milhões. Por quê? Porque precisa um background. Não é a bike ou a falta dela, não é o carro ou a falta dele, não é a roupa de marca ou a falta dela. Mas quem está vestido, quem está pilotando, quem está na bikezinha. Ali é que está a autoridade. Perfeito. E aí, galera? Vocês estão zonzos também, assim como eu? 30 minutos de episódio e é só pancada aqui, tá? Ô, Matheus, tem corte aí a torta e a direita. Eu já anotei aqui pelo menos uns 6 aqui para você produzir aí na semana, viu, meu irmão? A sua equipe vai ter trabalho, viu? Gente, tá fazendo sentido para você? Você anotou muitos insights até aqui? Se estiver fazendo sentido, para agora esse episódio e se inscreve no nosso canal. Compartilha esse episódio com aquelas pessoas que você acredita que vai fazer sentido para você esse conteúdo e deixa o teu comentário aqui, qual foi o principal aprendizado que você teve até aqui, seja no Spotify ou no YouTube, mas não deixe de compartilhar, porque quando você faz tudo isso, você está nos ajudando a fazer essa mensagem chegar para ainda mais pessoas. Vanessa, muito bom. E a gente percebe que esses movimentos que você tá trazendo, a gente começa a enxergar em vários clientes alguns pecados que vão sendo cometidos, não só no posicionamento do seu negócio, como também, obviamente, das suas estratégias pessoais. Mas vamos aqui para a minha mentoria individual, né? Precisamos começar esse movimento do Lucas como treinador, palestrante, um cara que forma equipes comerciais. Como é que quais são os primeiros passos que eu deveria tomar, que eu deveria fazer para construir essa marca, uma marca mais valiosa? Primeiro de tudo, autoconhecimento. Tá. E quando eu falo autoconhecimento, eu não estou indo pelo viés que todo mundo fala, você precisa saber quem você é. Não. Eu estou falando do mapeamento estratégico de quem você é. A sua análise SWOT. Quem são seus pontos, quais são seus pontos fortes? Os seus pontos fortes, eles vão levar a oportunidades. Quais são os seus pontos fracos? Muito, tão importante quanto você saber naquilo que você é bom, é saber aquilo que você não é bom. É saber aquilo que você é ruim e aquilo que pode ser danoso. Saber a sua capacidade eu falo assim, saber a sua capacidade de maldade evita você cometer erros. Por quê? Eu sou ruim nisso. Eu tenho que ter tem que ter um trabalho no ego. Eu não sou bom em tal coisa. O que é que eu posso fazer? Eu tenho agora uma outra dúvida e aí, vamos lá. Em relação ao que eu tenho um posicionamento pessoal e eu vou falar para você qual é o meu, tá? Mas eu queria ouvir a Vanessa em relação a isso. Vamos imaginar, você falou Pessoal, para quem não conhece análise SWOT, se a gente for traduzir para o português, até para ficar mais fácil para todo mundo, é a famosa FOFA, né? É FOFA de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, você coloca numa matriz, né? Faz uma cruz ali na folha e você entende quais são suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que você tem ali. Você pode utilizar para o seu negócio, pode utilizar para si mesmo. Então, só para a gente contextualizar para quem não conhece a ferramenta. Mas quando eu olho e eu identifico as minhas fraquezas, tá certo? No seu ponto de vista, eu devo focar em corrigir essas fraquezas ou eu devo concentrar o meu foco naquilo que eu sou bom e forte? E não, eu não preciso trabalhar essas fraquezas porque eu vou estar perdendo tempo com isso. Assim, depende da fraqueza. Existem fraquezas que podem se tornar pontos fortes. Existem fraquezas que há apenas uma contenção de danos.
Existem fraquezas que você pode se aliar a pessoas fortes e aí dar o equilíbrio nessa fraqueza. Mas o importante saber é em que ponto essa fraqueza está te atrapalhando. Eu vou te dar um exemplo prático, meu. Eu sou muito desorganizada. Perfeito. Sou muito desorganizada, sempre fui. Eu sou aquela pessoa que sai jogando roupa, que se deixar naturalmente, eu vou atropelando os meus horários. E como é que eu trabalhei? Eu virei uma pessoa organizada? Não. Se naturalmente eu me deixar levar, eu sou desorganizada. Então, racionalmente, eu tenho ferramentas que contêm os danos da minha desorganização. Como é que são essas ferramentas? Eu fiz um curso de gerenciamento de projetos, porque eu precisava me organizar, eu precisava ser sistemática nas coisas. Porque, por natureza, eu quero o resultado final. Por natureza, eu tenho uma característica de querer ver o resultado das coisas logo e não me atentar a detalhes. Então, racionalmente, existe diferença entre o natural e o racional. Se a gente se deixar a levar naturalmente, a gente pode conversar aqui horas, mas o racional diz que a gente só tem 1 hora de conversa. Então, o racional leva a gente a criar regras internas que fazem com que a gente haja de forma racional e funcione para a gente. Para mim, o que é que funcionou na minha desorganização? Fazer um curso de gerenciamento de projetos, trabalhar minha agenda sempre com antecipação de horários. Eu sou uma pessoa extremamente pontual, eu gosto de ser pontual, então me gamifico, eu me dou presentes por ser pontual, porque eu sei que eu trabalho com benefícios para mim mesma, aquilo que eu ganho, eu me motivo, então eu me presenteio com coisas quando eu cumpro meus horários, e isso faz com que a minha desorganização não afete o meu trabalho. Entendeu? Ah, mas eu não consigo. Aí eu tenho uma pessoa que ela saiu, que é meu braço direito e esquerdo, que é a Vitória, que me ajuda nesse momento de desorganização. Entendeu? Ah, mas Vanessa, o meu problema é, não sei, é falta de compromisso. Eu falo que vou entregar e não entrego e tudo. Você tem que mapear o porquê que você chegou nesse problema, o que é que aconteceu que fez com que você chegou nesse problema. Não consigo organizar, o que é que eu faço? Contenha danos. Primeiro é resolver, não resolveu, contém danos, não conseguiu conter danos, ajuda de terceiro não conseguiu, meu filho procura ajuda profissional. Entendeu? Mas se você conseguiu resolver, beleza. Você conseguiu um artifício que faça que aquele ponto fraco não seja um problema para você, porque qual é o que está correlacionado? Ponto fraco com ameaça. Se aquele teu ponto fraco não te traz uma ameaça externa, você pode conter danos. Ele traz uma ameaça, ele precisa ser resolvido. Entendeu? O ponto forte precisa se transformar em uma oportunidade. É porque assim, vou falando, né? Forças e fraquezas é interno, oportunidades e ameaças é externo. Todo o meu trabalho de marca pessoal, Lucas, ele é pautado em todas as ferramentas do marketing utilizadas nas empresas. É o meu diferencial. Todas as ferramentas que são utilizadas em empresas, eu utilizo em marcas pessoais. Eu trabalho os 4Ps. Preço, praça, produto e promoção. Eu trabalho do cliente. Eu trabalho todas as ferramentas que uma empresa trabalharia para criar tal produto, eu trabalho para uma pessoa. Eu contextualizo aquilo para pessoas. E eu consigo, da mesma forma que uma pessoa pegar algo que não existe, que é um empreendimento que saiu do zero, e ninguém sai do zero, a gente já tem essa vantagem, que ninguém sai do zero, e ele consegue fazer com que pessoas desejem e comprem aquilo. O que é que eu pensei? Qual foi a minha sacada? Se faz isso com coisas inanimadas do zero, por que a gente não consegue fazer isso com coisas que já existem, que têm histórias, está carregado de valor, de sentido, que são pessoas? Essas ferramentas utilizadas em pessoas conseguem fazer grandes feitos, conseguem levar elas a grandes passos, com estratégia. Ah, primeiro de tudo, como você perguntou, o que é que eu preciso fazer? Se conhecer. Quais são os meus pontos fortes? O que é uma oportunidade para mim? Como é que eu identifico uma oportunidade? Conhecendo o mercado, aí vem o mercado que eu estou inserido e o que é que o meu público-alvo quer. Eu sempre faço esse exercício com os meus clientes. Traça os seus pontos fortes, traça o que é que o mercado considera forte, porque você pode ser muito forte em algo que o mercado não quer. Ai, o mercado quer que eu seja muito, enfim, eu seja muito comunicativa, no meu caso, muito comunicativa. Então, eu sou comunicativa, sou, então é um ponto forte que casa com o meu mercado. O que é que meu público espera? Lidar bem comigo, porque eu tenho que comunicar com ele, me conectar com ele. Então, isso é um ponto forte que gerou uma oportunidade. Beleza, eu sei quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos. Pegue os seus pontos fortes, isso aí é uma coisa que eu faço com meus clientes. Por que eles são fortes? Existem histórias nesses pontos fortes, eles não nasceram do nada na sua vida. Sim. Se você é muito bom comunicador, tem uma história que trouxe na sua vida que lhe tornou um bom comunicador. Se você é uma pessoa que é muito persuasivo, existe uma história. Que história é essa? Mapeie essa história.
Existe uma ferramenta que eu uso, é Self-Defined Memories, as suas memórias se definem. Tragam memórias que definam esses pontos fortes, esses pontos fracos, enfim. Com essas histórias, você consegue criar narrativas que vai se conectar com o seu público-alvo. Primeiro de tudo, se conheça, crie as histórias, mapeie as histórias, entenda o que o seu público, o que o mercado considera de valor e traga essas histórias de forma estratégica para gerar conexão. Esse é o primeiro passo. Perfeito. E me fala uma coisa, Vanessa, vamos imaginar o seguinte cenário. O cara identificou, você falou que tinha que ter lá coerência, né? Mercado, exatamente, né? E as suas forças pessoais. E não sei se já aconteceu com algum cliente seu, mas e quando essas forças não casam com as oportunidades que o mercado estão disponibilizando para ele naquele segmento, naquele setor? O que eu sou muito forte não é o que o mercado está pedindo ali naquela hora. É porque assim, Lucas, geralmente o mercado, ele espera do profissional algumas características meio padrões. Espera confiança, espera credibilidade. Sempre vai existir pontos fortes, pode ser que não seja aqueles, mas a gente pode identificar outros que o mercado espera. Ou pode ser pontos fracos que a gente pode trabalhar e torná-los fortes e ser aquilo que o mercado espera. Tá. Entendeu? A gente sempre encontra, porque se você tá no mercado... Se ainda não é coerente, tornar coerente. Tornar coerente. E tudo é questão de narrativa. Não, olha, é porque é muito complicado a gente falar de narrativas, porque a narrativa, se você não tiver muito cuidado com ela, ela pode se tornar desleal. Se a narrativa... Porque é muito complexo o trabalho da marca pessoal. Existe também dentro da marca pessoal mapeamento de valores. Essa história de narrativa... Se você não tiver ancorado em valores sólidos, ela pode se tornar desleal, porque a narrativa pode transformar qualquer história em muito boa e muito ruim. A gente está vivendo isso no país. Exatamente. E eu não vou entrar em detalhes. A era da pós-verdade, entendeu? Tudo depende. Você conversar com um advogado, você fala assim, depende. Nunca diz um sim ou não, sempre um depende. Por quê? Porque depende da interpretação. Então, você ter o poder de ajudar ou modificar interpretações, enviesar interpretações, aí é o poder da narrativa. Só que a marca pessoal, dentro desses pontos fortes, pontos fracos, a gente faz mapeamento de valores. O que é mapeamento? Quais são os valores inegociáveis? O que é que te ancora? Porque dentro desses valores a gente trabalha as narrativas, a gente não fere os valores, os seus valores. É preciso ter valores inegociáveis para ter uma marca pessoal forte. Se você não tem valores negociáveis, você é manipulável, você é moldável. Se você é moldável, você não é forte. As pessoas não vão sentir essa segurança, essa solidez, não vão conectar com você. Eu já tive clientes que falam assim, Vanessa, eu não sei o que colocar de valores. Porque... pensando não aqui, tem negociáveis, não sai assim. Nada é inegociável. Infelizmente, é o dinheiro na mão, entendeu? Pagando bem que mal tem, entendeu? Mas assim, beleza, o que é que isso te trouxe? Vamos tirar o profissional do lado, vamos trazer o pessoal. Por que que é assim? Eu tive uma cliente médica, ela falou assim, olha, Vanessa, eu sou terapeutizada desde os 14 anos e fazer o trabalho contigo é muito mais profundo que uma terapia. Mas é porque o trabalho de marca pessoal, ele é essência. Então, por que que você chegou no momento que não tem valores? Por que que chegou? O que é que te motivou? Às vezes o valor está na motivação. Tem uma coisa que o Paulo Angelim falou, que eu não esqueci nunca. Ele falou, toda venda é emocional, mas de quem gosta de dinheiro, a emoção tá no bolso. E é verdade. Por que que a sua emoção tá ali, entendeu? O porquê das coisas. A gente consegue desmembrar, entender o porquê, e dali a gente encontra um valor. Às vezes a pessoa acha que faz tudo, independente do valor, independente do que for, mas às vezes ela tem uma família que ela está sustentando, então ela tem um valor familiar ali que ela nem sabia que tinha. Às vezes existe uma empresa imensa na mão dela e ela sabe que o sustento daquelas pessoas está na mão dela. Sim. Ela sabe que o sucesso dela tem milhares de pessoas dependendo do sucesso dela, então tem esse senso de responsabilidade, ali está um valor, entendeu? A gente mapeia esses valores, a gente mapeando esses valores, trazendo os pontos fortes e trabalhando as oportunidades, entendendo as ameaças, a gente consegue mapear um planejamento estratégico. Aí daí do mapeamento vem quais são os concorrentes, porque trabalho de marca pessoal, a gente não trabalha com concorrência. Concorrência é o espelho. O mais concorrente, seu concorrente é seu espelho.
Quem você olha lá é ali seu concorrente, é ali que vai trabalhar contra você. Mas a gente, falando de mercado, a gente mapeia os concorrentes leais, não, os concorrentes diretos, indiretos e os desleais. A gente tenta entender o que é que os desleais estão fazendo para a gente não cometer os mesmos erros. A gente consegue, não é modelar, a palavra não é modelar, mas a gente consegue pensar algumas coisas dos que estão fazendo certo e trazer o que está funcionando. Ou seja, é um trabalho muito complexo, é bem 360 o trabalho da marca pessoal. Mas para iniciar é autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave de tudo. E, Vanessa, vamos lá. Aí a pessoa chegou a esse conhecimento, eu entendo, sei quais são os meus valores, meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são as oportunidades que eu tenho, tá casando aqui com o mercado. Na hora de jogar isso na prática, né? E aí, onde é que ele vai jogar isso na prática, né? Ele vai trazer para as relações dele, no on e no off, ele vai trazer para as redes sociais. Como é que eu aplico isso? Hoje, essa aplicação, ou como é que eu levo isso para as redes sociais, por exemplo, que é onde vai dar uma amplitude maior aí para esse Pronto. Quando se trata de marca pessoal, não existe receita de bolo. Existem ferramentas que funcionam. Eu posso dizer assim, olha, a ferramenta que funciona hoje em dia, postar só uma story, infelizmente. Não sei se você percebeu, quando você posta só um story, a visualização é imensa. Quando você posta uma sequência de stories, parece que a visualização se dilui. O porquê disso? Aí a gente entende o porquê. Porque existe tráfego pago que é entre um story e outro. Então, o Instagram está tentando educar as pessoas a postar só um story para ter mais janelas de patrocinado. Então, se você fizer o teste, posta só uma história dentro de 24 horas, vai ser, tipo, quase 5 vezes mais de visualização do que quando você faz uma narrativa de stories. Ou seja, eu estou alinhada e antenada com aquilo que funciona nas redes sociais para trazer as ferramentas que funcionam. Mas, aplicando de forma prática no cliente, é o que funciona para ele. Tem que correr. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. O cliente quer se posicionar e ele já veio de várias agências porque não conseguia se posicionar, porque tinha que gravar todo dia, tinha que fazer stories, não sei o quê. E o perfil dele não é esse. Como é que a gente faz? É uma pessoa que não tem um perfil de criar conteúdo, uma pessoa que não tem um perfil de aparecer, mas precisa, porque rede social é igual página amarela na década de 80. Se você não tivesse um número na página amarela, sua empresa não existia. Perfeito. Hoje em dia, você precisa ter um posicionamento online, precisa ter uma presença online, porque senão você não existe, comercialmente falando. Então, eu não romantize e nem, vamos dizer assim, eu não tenho meias palavras em relação a isso. É preciso uma presença online para vocês que quer divulgar, seja a sua empresa ou você. É necessário. Mas eu não gosto. E aí? A gente trabalha, eu não gosto, não me sinto bem. Por que você não se sente bem? Por que você não gosta? A gente vai a tabela do é possível, é constante e é estratégico. O que é isso? O que é possível dentro da sua realidade agora? O que é que pode ser constante? Porque não adianta ser possível e não conseguir ser constante. O que é considerado estratégico? A gente mapeia possibilidade, oportunidade, constância e estratégia. Aí a gente faz um mapeamento dessa tríade para a gente criar um calendário editorial para esse cliente, baseado no que é possível, no que pode ser constante e o que é estratégico. Ou seja, não tem como eu te dizer, olha, você vai postar todo dia, porque depende da realidade do cliente. Eu tenho um cliente que eu gravo uma vez por mês com ela e todo o conteúdo do mês, porque eu sei que ela não é uma pessoa que vai pegar o celular para fazer. Então, uma vez por mês a gente grava todo o conteúdo. Mas como é possível? A gente faz um mapeamento da audiência dela, faz o funil de conteúdo baseado na audiência dela e a gente cria um conteúdo que é estrategicamente para ela ter uma presença online. No momento que ela se sentir confortável, ela se sentir mais à vontade, a gente avança um passo mais e passa para que ela tenha uma frequência online melhor para gerar uma conexão. Ou seja, cada cliente tem a sua forma de trabalhar. Eu sou contramão do que as outras agências e o que você vê pela internet e de fórmulas que as pessoas vendem na internet. Mas eu tenho, graças a Deus, esses 20 anos de estrada e eu tenho um método que qual é o seu objetivo? Eu faço você alcançar seu objetivo e continuar nesse objetivo. Você continuar é muito mais importante. A palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. É melhor permanecer naquilo do que você ir e não alcançar e não permanecer, não ter constância, não ter tutano para segurar. Pancada, hein, gente? Perceberam que tem uma metodologia para fazer o trabalho muito bacana, Vanessa. De antemão, parabéns aí pelo trabalho. Eu estou curiosíssimo para conhecer um pouco mais do seu trabalho.
E aprendi muito aqui, tô saindo com muitos desconfortos. A né? ideia é E eu essa. acho que que Gerar isso aqui é coceirinha importante. mental. Adoro. Coceirinha mental, gostei Adoro. dessa daí também. A gente tem na nossa reta final aqui as Uhum. nossas rapidinhas do Sim, tá? Então, a minha pergunta inicial é: quem é a sua maior influência no marketing e nessa construção de branding, pessoal? Quem é que é a sua grande referência? Clara do Vale. Eu sempre falo que eu quero ser igual a ela quando crescer. Depois dê uma pesquisada. Pode ser até que seja um concorrente indireto ou direto, porque ela faz exatamente o meu trabalho. Mas eu acho incrível de onde ela veio e onde ela chegou. Hoje ela mora em Dubai, ela tem turmas de 36 mil, 40 mil a mentoria individual. E eu quero ser igual a ela quando Clara crescer. do Vale. Clara do Vale. Muito bem. E qual é o livro que a pessoa que quer saber mais sobre brand, construção de marca pessoal, deveria ler? Ixi, o livro. Rapaz, eu sempre, quando as pessoas perguntam o livro, eu falo a Bíblia. Porque, assim, eu não sou uma pessoa de parar e ler livros. Eu sou uma pessoa de consumir ferozmente conteúdos. Tá. O conteúdo. Mas se você quer um livro que vai te direcionar para você ter um bom posicionamento pessoal, é a Bíblia. Pode ter certeza, Perfeito. porque ela é o melhor guia que se pode existir de conduta. Qual é o hábito que você faz normalmente que hoje mais contribui para o teu sucesso profissional? É o hábito da organização. É o que é organização. É eu ter um sistema que funciona para mim, do jeito que funciona para eu cumprir as minhas metas até o fim. Porque eu tenho por meta, por característica do TDAH, que eu sou TDAH, tem por característica dizer começa as coisas e não termina. E eu determinei para mim que eu vou chegar ao fim de todas as coisas. Então, eu sempre penso no fim. E é o meu método, é como é que eu faço para chegar no objetivo lá no finalzinho. Para mim, só dá sucesso se eu olho na todo o meu planejamento e eu vejo o final. Se eu não vejo o final, não funciona. Boa. Qual é a atividade favorita para relaxar no final do dia? Eu amo costurar. Costurar? Adoro costurar. Olha que legal. Amo. Costura para si, para os filhos? Para mim. Minha avó me ensinou a costurar e até hoje eu amo costurar. Amo fazer uma roupa, a pessoa fala, olha que linda. Eu falar, foi eu que fiz. Amo. Maior desafio? Maior desafio, eu mesma. Meu maior desafio, meu maior concorrente. E como é que você vence esse desafio? É um gigante por dia. Mas é um trabalho entre o emocional e o racional. Meu maior desafio é vencer o emocional, a luta da carne contra o espírito contra a carne. É isso sempre, todo dia. Qual o melhor conselho que você já recebeu? Foi esse conselho. Se cerque de pessoas boas e até melhores do que você. Porque só assim você cresce. E se a Vanessa pudesse dar um conselho para a Vanessa de 20 anos atrás, que estava começando, sabendo tudo que você sabe hoje, que conselho você daria? Você é boa. Não acredite quando eu diga que não sou, porque você é boa. Visão de futuro. Quais os próximos passos da agência? O meu passo é tornar, de fato, o poder da marca pessoal um ecossistema. No momento, é um objetivo ser um ecossistema. Eu quero, no futuro, ser, de fato, um ecossistema de posicionamento de marca. Perfeito. Vanessa, e se você tivesse a oportunidade de chegar no celular de 8 bilhões de pessoas e você tivesse apenas um minuto, um story, para poder impactar todas essas pessoas, que mensagem você gostaria de deixar para elas? Eu queria deixar para as pessoas o seguinte: você já é você. Não perca tempo tentando modelar alguém que você não é. Não importa o quão sucesso tem aquela pessoa que você admira. Não existe nada melhor do que ser você. E eu tenho certeza que a sua visão de mundo e a sua visão de mercado vai impactar alguém que precisa ser impactado. Então, não perca tempo tentando ser outro. Seja você. Aí sim, hein? Pancada, gente. Que eu vou fazer igual. Prometeu nada, entregou tudo. Tá? Foi incrível. Muito obrigado, Vanessa. Mas muito conteúdo bacana. Como é? Coceirinha mental. Coceirinha mental. Tô saindo com comichão. A ideia é essa. Vanessa, nenhum convidado sai daqui do Aí Sim de mãos abanando. Então a gente tem uma lembrança para você. Obrigada. Você que não assistiu o episódio do Paulo Angelim, a sua caneca quase ia pro... quase foi. Ainda bem que ele é meu cliente, ele me devolvia.
Sua história nos inspira. Amei mesmo. E botou meu nome certo. Adorei, com 2 N's. Obrigada, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pelo esse tempinho que eu tive para falar o que me brilha o olho, que é falar sobre marca pessoal. Me brilha o olho. Nossa, a gente que agradece. Você é um profissional com tanto conhecimento, com clientes extremamente relevantes, que você ajudou a posicioná-los no mercado, né? Como o próprio Paulo Angelim, que esteve aqui com a gente já no iSim. E eu queria só agradecer. Para o pessoal que está em casa, que ainda não segue a Vanessa, como é que a gente faz para achar você nas redes sociais? Pronto, meu Instagram é Vanessa Lourenco _, Vanessa com 2 N's. Eu defendo que tem que ser fácil, mas foi meu pai que colocou meu nome com 2 N's. É Vanessa com 2 N's e 2 S, Lourenco _. E lá tem todos os meus contatos, tem um link lá para passar no WhatsApp. Uma coisa que é o meu direct e o meu WhatsApp, ele é aberto para dar qualquer tipo de dica e conselho sobre marca pessoal. Eu não retenho conhecimento, porque as pessoas fecham comigo pelo que eu sou, não pelo que eu sei. Então, o que você quiser saber, estou ali para contar. Bom, olha aí, já tem mais uma dica para você que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Vanessa, né? Tira tuas dúvidas lá no direct, se fizer sentido, né? Vai para cima da mentoria com ela, que é a mulher forte, viu? Gente, muito bacana, parabéns, Vanessa, pelo trabalho, muito obrigado. Obrigada. Você que teve muitos momentos aí sim com esse episódio, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse episódio com as pessoas que você quer ver crescendo também. Afinal, a gente está aqui para contribuir e para criar também um ecossistema de empreendedores que crescem com o conteúdo certo, né? Aprendendo com as pessoas certas que sentam aqui com a gente. Se você ainda não segue nosso canal de corte, segue lá, @isim_podcast. Esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos e da Golden Cloud Technology. E eu sou Lucas Vieira, você me acha nas todas as redes sociais através do @lucasvieira2p. Um prazer estar com vocês. Esse é o iSim Podcast e toda terça-feira, a partir das 20 horas, tem um episódio novo para você aqui te esperando. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos para cima. iSim Podcast.